Uma. Foda, né? Tá brabo, mano. Acabou a rodada. Falta um jogo, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Nessa segunda-feira, às 8h30. O Fluminense está na zona de rebaixamento. Para piorar, está na penúltima colocação. Isso mesmo, 19ª colocação. Os 4 times que estão na zona de rebaixamento, que é o Grêmio, que é o primeiro ali na 17ª colocação. Depois vem o Criciúma em 18º. O Fluminense em penúltimo e o Vitória em último. Todos esses 4 times possuem o mesmo número de pontos, 6. O Fluminense é o penúltimo. O próximo jogo do Fluminense é contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. O Fernando Diniz tem uma oportunidade. Eu espero que, com todos esses problemas do abandono dele na coletiva, ele ficar sozinho, ele não tem nenhum jogador do lado dele, ninguém da diretoria ao lado dele para assumir a responsabilidade junto com ele. Espero que ele acorde e ele tem uma oportunidade, né? O Ganso não vai para o jogo. Eu, particularmente, pelo que eu vejo do trabalho do Fernando Diniz, e já está uns 2 anos no clube, eu acho que ele vai fazer o 6 pelo meia dúzia. O Ganso está suspenso pelo 3º cartão amarelo, ele vai colocar o Renato Augusto, vai manter o esquema. O Alexander ele vai tirar para o retorno do Martinelli, e o Lima ele não tira do time. O Lima é inexplicável a titularidade do Lima. É inexplicável. Eu até aceitaria o Lima no time se no meio de campo tivessem 4 jogadores. Aí você teria Martinelli, o Alexander, né, contra o Cruzeiro. Martinelli, voltando de suspensão, o Alexander mantido no time, o Lima um pouquinho mais ao lado do Renato Augusto, que vai entrar no lugar do Ganso. Aí 4 jogadores no meio de campo. Aproveitar a péssima e a horrorosa fase do Keno para sacar ele do time, jogar com 2 atacantes. Essa situação que o Fluminense está na penúltima colocação, eu acho que é o único modo da gente ter um respiro, um renascimento, uma nova vida nesse campeonato brasileiro, não é a manutenção, claro, do Fernando Diniz. E eu tenho quase certeza que ele não vai por esse caminho de 4 jogadores no meio de campo. Isso aqui eu vagueando, eu sonhando, imaginando um mundo hipotético, um universo paralelo em que ele vai acordar, se sentir chateado porque foi abandonado na coletiva, estava ele sozinho ali, foi até constrangedor, ele falou, não é minha culpa, eu sou o único culpado. Não, você não é o único culpado. Tem uma lista de culpados nisso aí. Eu já falei, Angione, no vídeo anterior, falei que é Angione, que é Mário, que é o Fred. Estão até à frente. Porque não, porra, você não exige, o Fernando Diniz não exige, me dá o contrato aí que eu quero renovar até dezembro. Não exige. É o Mário que pariu, o desejo do Mário acordou de manhã, vou renovar o contrato do Diniz. É assim que as coisas de clube amador, é dessa forma. Um clube amador, administrado por um presidente amador, é assim que faz. Ele acorda num outro dia e fala, vou renovar o contrato do Fernando Diniz para sacanear a torcida. Estão criticando ele? Olha como uma coisa amadora. Vou dar um voto de confiança. Vou renovar. Aí fica todo mundo pedindo pro treinador sair, ou ele pode vir a sair, encher o saco dele, não preciso mais dessa pressão toda. E as perspectivas de um novo treinador é as piores possíveis. São as piores possíveis, na 19ª colocação. E o time vai mudar de um jeito, de uma forma brusca, que eu não sei se os jogadores vão entender essa forma de jogar imediatamente, porque o time já está há 2 anos jogando dessa forma, em que tem a posse de bola e que propõe o jogo, com todos os defeitos do setor defensivo, mas uma forma, mas tem uma filosofia, mesmo não dando mais certo, mas tem uma forma de jogar, que é propor o jogo, ter 65%, 60% de posse de bola. Aí vem do Neide, do nada, um Barroca na vida, um Jair Ventura, um Anderson Moreira, um Odaí. A chance de um Odaí ser parido pelo Mário é enorme. O pessoal adora o Odaí. Aí esses treinadores vão fazer o quê? Fechar a casinha, dar a bola pro adversário, jogar recuado, jogar no contra-ataque, porque eles são assim. Então muda, ninguém no futebol
enxerga o futebol dessa maneira que o Fernando Diniz. Poucos treinadores, principalmente brasileiros, porque não vai pensando que vai trazer um treinador de Portugal com filosofia moderna, que fez um curso na Euro, na União Europeia, que porra, entende o futebol de uma forma mais clara, um treinador português, um treinador argentino. Não precisa ser muito longe, não precisa atravessar o Atlântico, não. Traz o Galhardo. Ah, mas o Galhardo ganha 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto ganha o Galhardo, meu amigo. O prejuízo de você ser rebaixado para a Série B. Olha quanto você vai deixar de ganhar no outro ano. O prejuízo no final do ano, quando você for receber a premiação do Brasileirão, e você não receber a premiação porque o seu time foi rebaixado. Porque quanto mais próximo você tiver lá dos 4 primeiros colocados, maior é a premiação que você recebe. E isso tá na conta ali, para fechar o balanço no final do ano. No final do ano é a premiação. Você cair numas oitavas de Libertadores, olha o prejuízo. Você cair numas oitavas de Copa do Brasil, você ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, porque eu não vejo luz no final do túnel. O Fluminense, nesse momento, é o vice-lanterna. Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo. Eu não vejo uma movimentação. O treinador falou no jogo contra o Botafogo que ia fazer uma reformulação. Aí no último jogo, ele repete o mesmo esquema. Na coletiva ele é cobrado sobre, mano, Fernando, esse toca-toca nos zagueiros, você não acha que tá dando certo? Ele defendeu o toca-toca entre os zagueiros e o goleiro. Falou que defendeu o Fábio. O Fábio errou 2 vezes, mas ele acertou bastante. Ele defendeu a sua forma de jogar, então ele não vai abandonar essa ideia. A única coisa possível do Fluminense sair dessa draga é mandando o técnico embora. Mas o técnico é mandado embora e vai vir um técnico brasileiro. E os melhores técnicos brasileiros estão empregados. E os técnicos que passam pela cabeça do antiquado Angione e do Mário Bittencourt são esses aí. Que eu falei, Anderson, Odaí. O melhor dos mundos seria o Marcão. Que conhece o grupo, é amigo de todo mundo, é paizão, ouve o jogador dá as ideias. Ele é o cara que... O melhor dessas possibilidades seriam que não são agradáveis, porque eu prefiro um treinador português, um treinador de vindo de fora, um Galhardo na vida, eu prefiro esse. Paga uma fortuna pro cara, mesmo você ter de onde tirar, mas pelo menos você sabe que vai estar em boas mãos. Mas se isso não é possível, bota o Marcão. Eu não vejo melhoras do time na mão do Fernando Diniz. São 2 anos trabalhando, são 2 anos que todo mundo conhece, todo mundo anula o Fluminense, marcando alto, pressionando a saída de bola do Fluminense, ou dando a bola pro Fluminense, fechando na casinha, apostando no contra-ataque. Com essa defesa do jeito que tá, de onde ele vai tirar isso? Nem Thiago Silva resolve, amigo. Foda. A situação do Fluminense tá grave. E você não vê no treinador algo moderno. No treinador não, no presidente algo moderno. Ele acha que treinador estrangeiro é moda. Treinador português é moda. Imagina passar pela cabeça dele e trazer um Galhardo na vida. Não, ele vai trazer um treinador que ele possa controlar. Essas coisas eu já falei no vídeo anterior. Olha só como o Fluminense é administrado de forma amadora. A gente tem que começar a criticar isso e a bater de frente. Se a gente permitir que essas coisas aconteçam, o Marcelo está em final de carreira. Tá jogando bola, tá se esforçando, é uma categoria tremenda, mas não consegue mais marcar. É um sofrimento quando bota um ponta agudo ali pelo lado dele. Bota um ponta direita nas costas do Marcelo, não Deus nos acorda. A defesa do jeito que tá jogando, sem cobertura, o Marcelo sofre. Mas quando o Marcelo tá com a posse de bola, ele brinca. A arte dele de cruzamento, dominar uma bola, dar caneta e faz o esquimbal. Mas de lateral esquerdo não dá mais. Ele precisa migrar para o meio de campo. Aí quem entra, né? O Alexander. Enquanto o André não volta, é Alexander, Martinelli. Ou o André e Martinelli. Marcelo e Ganso. Por que não Marcelo e Ganso? Puxa o Ganso para o lado direito, deixa o Marcelo no lado esquerdo, bota o Alexander, ou bota o Alexander na lateral esquerda, porque o Diogo Barbosa também é uma porra, vou te contar, Diogo Barbosa, vou te contar, meu irmão. Vou te contar. Então já passou. É isso, as ideias engessadas e as
manias, as teimosias do Fernando Diniz que me cansam. Porque o Marcelo já não migrou para o meio de campo? Ele faz isso durante o jogo. Vira e mexe o Marcelo vai para o meio de campo e tenta armar o jogo. Por que ele não migrou ainda para o meio de campo? Aí a gente vê uma notícia dessa que, na minha opinião, o Fluminense nesse momento não tem lateral esquerdo da base que possa substituir o Marcelo. A nossa única opção para lateral esquerda é o tal do Diogo Barbosa. Ok? Aí o Jefté foi vendido. Né? Podia ser o futuro lateral esquerdo do Fluminense, foi vendido. O Marcos Pedro é emprestado para qualquer time que aparecer. Que bater na porta e empresta o Marcos Pedro. Então não tem. O único futuro possível de um bom lateral esquerdo no Fluminense é o Esquerdinha, que é lateral esquerdo da seleção brasileira sub-17. Tá na mira de todo mundo. Tem clube da Premier League. Interessado nele. No Esquerdinha, no lateral esquerdo, o Esquerdinha do Sub-17. Foi relacionado em um jogo da Libertadores. Em alguns jogos, o Esquerdinha aparece nos relacionados. Todo mundo sabe que o Esquerdinha vai ser um baita lateral esquerdo no futuro. Isso aqui assusta a gente. Porque o Barcelona e clubes da Premier League estão interessados no lateral esquerdo, o Esquerdinha. Olha só. Hansi Flick, novo treinador do Barcelona, pediu para que o clube reforce as laterais. Deco, tem uma quer ver jogador do Fluminense? Eu gosto muito particularmente. Eu vi o Deco jogar no Porto, na seleção portuguesa e no Fluminense. Campeão brasileiro pelo Fluminense. Espetacular. No Chelsea, então, né? Ele saiu do Chelsea pro Fluminense. E às vezes ele leva jogadores do Fluminense pro Chelsea. Ele é empresário de jogador. Né? Ele agencia um monte de atletas aí que já jogaram pelo Fluminense, que jogam pelo Fluminense, que ele faz esse meio de campo. O Deco, diretor do clube do Barcelona, né, um dos diretores lá, já pediu para que o departamento de scout leve os nomes que foram observados nos últimos anos. Deco já de olho nisso aí. A ideia é que o nome que chegue seja inscrito o jogador que está nesse scout do Barcelona, seja inscrito na filial do Barcelona, e por isso o nome do Esquerdinha agrada. Deco indicando o Esquerdinha para uma filial do Barcelona, para que ele tem 17 anos, para que no futuro ele saia dessa filial do Barcelona e vá jogar no time catalão. Esse é o meio de campo. Os espanhóis já têm conhecimento da atual situação do jogador, que tem contrato até dezembro de 2026. O Esquerdinha tem contrato com o Fluminense até 2026. E multa rescisória de 70 milhões de euros, que vocês sabem que não vai ser... Se o Barcelona chegar, não vai pagar 70 milhões. Não vai pagar 70 milhões. Vai oferecer uma grana ali de 70 milhões de euros. E o Fluminense vai vender, muito abaixo disso. Aquela multa rescisória é para inglês ver, para dizer que o jogador é valioso. Mas na hora da negociação isso não acontece. Observado há vários anos pelo Barcelona, o Esquerdinha agrada a diretoria do clube espanhol. A ideia do time espanhol é ter um lateral esquerdo que fique no time B, Barcelona B, e esteja disponível a curto prazo para a equipe principal. Bota no time B, ou bota no time na filial ali do Barcelona, e depois leva para a equipe principal. E nisso o Fluminense fica, chupando o dedo. Quando o Marcelo aposentar e só tiver o Diogo Barbosa, não tem lateral esquerdo para jogar, porque o Jefté foi vendido, o Esquerdinha vai para o Barcelona. Aí é isso. Enquanto isso, sabe como é que se resolve isso tudo? Traz um lateral esquerdo aí no mercado brasileiro com 35, 34, 38 anos de idade. Preocupante, né? É preocupante. E falando em 35, 38, 40, 80 anos de idade, Felipe Melo, que deu aquele empurrão desnecessário no assessor de imprensa, o cara da imprensa lá do Atlético Goianiense, ele será denunciado pelo STJD pelo empurrão contra o assessor de imprensa do Atlético Goianiense na partida do último sábado. O jogador será enquadrado no artigo 254-A, que prevê punição por agressão física. A pena do jogador pode ir de 4 a 12 jogos de suspensão. 4 a 12 jogos de suspensão para o Felipe Melo? Cara,
ideal para ele descansar, cuidar da parte física, porque ele não consegue completar um jogo, só vive com dor aqui, dor acolá. Pegar uns 4 a 12 jogos, pegar uma pena máxima, eu tô torcendo para ele pegar uma pena máxima aí de 12 jogos. Aí ele pega, ele descansa, cuida da musculatura dele, ou aproveita e encerra a carreira, procura fazer outra coisa. Não sei, cara, inadmissível o cara sair do banco de reserva como sair, empurrar o cara daquela forma que empurrou, destemperado. Cara, e líder, os líderes do Fluminense é isso, um treinador que fica na beirada do campo gritando, xingando os comandados. Não sei que liderança é essa em que você xinga o comandado, subordinado. Você viu, quem tem um líder assim, um chefe, um cara que se diz líder que tá xingando você a toda hora? Pô, isso é antigo do Fernando Diniz. Aí você tem um líder em campo, que é o Felipe Melo, que ele é o líder em campo, ele é o capitão do time, que agride um, agride o outro, sai dando... Cara, tomara, vai ser enquadrado aí nesse artigo, denunciado pelo STJD, e já deu o que tinha que dar, na minha opinião. Já deu o que tinha que dar. Agora o Fernando Diniz tem que ver quem vai jogar no lugar dele, porque é dose para mamute. Então é isso, a gente vai vivendo com essa situação. Não sabe se o treinador vai ou se fica, que atitude o presidente vai tomar. O Barcelona está querendo levar o nosso futuro, o lateral esquerdo, que é o esquerdinho, tem um futuro enorme pela frente. E o Felipe Melo sendo denunciado pelo STJD. Brabo, né, irmão? É brabo. Tá difícil a situação. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!